Nesta noite de Sexta-feira Santa, precisamos ter consciência de que entregamos diante de Deus aquela esperança tão grande, aquela coragem em manifestar que somos cristãos. Entregamos diante de Deus nossa família, nosso país, nosso mundo. Em meio a essa pandemia, nesta Sexta-feira Santa, conforme às 15 horas celebramos a entrega de Jesus, nesta noite queremos rememorar que entregamos diante de Deus tudo aquilo que vivenciamos, toda a nossa história, esperanças, alegrias, dores, e queremos colocar no Santo Sepulcro com Jesus tudo aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, atitudes que podem ser revigoradas. E hoje estaremos refletindo sobre as 7 palavras de Jesus. Na verdade, fala-se 7 palavras, mas na verdade são 7 expressões ditas por Jesus. As 7 palavras de Jesus, a primeira é: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Somente um ser com uma coragem em perdoar tão intensa faria o que Jesus fez. Jesus, ele, ao olhar para aqueles que o crucificavam, para o que o crucificaram, ao olhar para aqueles que zombavam dele, que tiravam sarro, ele não olhou com raiva, com rancor, mas olhou com ternura, com o sincero desejo de perdoar. E ao dizer essa expressão, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Jesus conferia ali uma misericórdia infinita. Quantas vezes temos a dificuldade em perdoar? Quantas vezes temos dificuldades em olhar para os outros com misericórdia? Basta pensar em nosso dia a dia. Diante dessa pandemia mesmo, quantas pessoas se acusando, quantas pessoas fazendo uso da pandemia para se vangloriar, quantas pessoas fazendo uso dessa pandemia para ter status, para, enfim, atingir propósitos políticos, quantas pessoas muitas vezes brigando por esse motivo. É momento de somarmos forças, é momento de sermos dóceis, de termos a coragem para enfrentar e superar esses momentos. É momento, portanto, de pedirmos a Deus que tenha misericórdia de nossa humanidade e de também sermos misericordiosos. Portanto, a primeira expressão de Jesus, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, precisa ser colocada em prática em nosso dia a dia. Precisamos agir com mais mansidão e termos um coração disposto a perdoar. A segunda expressão de Jesus é uma expressão também bem forte. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ao ser crucificado entre dois ladrões, ele, mesmo sendo inocente, foi ele crucificado de modo realmente macabro, foi açoitado. Um dos ladrões reconheceu diante do insulto do outro: a nós é justo, porque estamos pagando pelo que fizemos. Mas este homem não fez nada de mal. E ao perceber a fé daquele homem, Jesus diz essa expressão a ele. Imaginemos a figura desse bom ladrão que até na última hora conseguiu roubar a salvação. Isto é, conseguiu encontrar aconchego diante de Jesus. Conseguiu a misericórdia. Ou seja, nunca é tarde para mudar o nosso coração de verdade,
nunca é tarde para oferecermos a oportunidade para uma pessoa fazer diferente, escrever uma nova história. Quem somos nós para julgar, condenar ou humilhar alguém por algo de errado que tenha feito? Cabe-nos a atitude cristã do acolhimento. Quantos de nós não gostariam de ouvir de Jesus essa expressão no final de nossa missão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãs e irmãos, sejamos mais dóceis, misericordiosos. Não olhemos uns para os outros com um olhar de arrogância, de maldade ou aquele olhar de rancor, mas tenhamos a coragem de olhar uns para os outros com mais mansidão. Olhemos uns para os outros como Jesus olhou para aquele homem apregoado na cruz ao seu lado. Sejamos, portanto, pessoas que estendem as mãos ao invés de condenar. Pessoas que conduzem para o reino e não pessoas que se acham melhor que os outros e excluem. A terceira expressão de Jesus: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. A entrega de Jesus foi intensa. Entregou-se de corpo e alma. E até a sua mãe, seu pai José já havia falecido, pai biológico de Jesus, mas a sua mãe estava ali aos pés da cruz. E até a própria mãe, Jesus doa a nossa humanidade. Doa a João em nome de toda a humanidade. E ao doar Maria como mãe da nossa humanidade, quer nos amparar, não nos deixar órfãos, mas mostrar que realmente temos uma mãe zelosa, humana como nós, mas livre do pecado, livre do mal, uma mãe que intercede por nós. Por isso, diante da maternidade de Maria, temos todo o amparo e sustento para vivenciar a fé. E ao dizer ao filho, filho, eis aí tua mãe, confere também ao filho o zelo, o cuidado maternal com Maria, de filho. E assim pensamos no nosso dia a dia, não só diante da maternidade de Nossa Senhora, mas também sobre a relação com nossos familiares. Será que temos sido instrumentos de Deus na vida de nossos pais? Você que é pai ou mãe, tem sido instrumento na vida de seus filhos? Às vezes a recíproca entre os dois precisa ser intensa. Não basta apenas ter pais maravilhosos, é necessário também que os filhos sejam maravilhosos. Não exigindo perfeição, mas motivando-os à vivência do amor. O amor é tão sublime, por isso sejamos mais acolhedores, sejamos pessoas fervorosas e que nossa relação com nossos familiares, com nossos pais, com os filhos, seja marcada justamente por este acolhimento. A quarta palavra de Jesus é Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus se sentiu desamparado no auge da cruz. E não é por menos, depois de tanto flagelo, de tanta dor, o seu lado humano falou alto. Muitas pessoas pensam assim, Jesus é o Filho de Deus. Deus o sustentou o tempo todo, ele não sofreu e não sentiu dor. Mas na verdade não é assim. Jesus foi humano como você e eu. Ele era filho de Deus. Ele é filho de Deus. Mas ele passou também por sofrimentos. A mesma dor que eu sinto, ele sente. Os mesmos sentimentos de alegria, esperança, de tristeza, de amor, ele sentiu. Foi humano, carne e osso. Sentimentos, razão, emoção, fé. Por isso, a sensação de abandono é justamente em meio a tantas angústias humanas, em meio a tanto flagelo.
Então, no auge da cruz, Jesus grita isto, justamente mostrando que é humano como nós. Quantas vezes, diante das situações de fragilidade, nos sentimos sozinhos? Você já deve ter se sentido sozinho, sozinha. Quantas vezes, diante de situações inóspitas, situações em que muitas vezes não sabemos o caminho a seguir, às vezes pensamos, eu estou sozinho, sozinha, mas na verdade não estamos. É o lado humano falando, mas não estamos sozinhos. Deus está sempre conosco. Jesus percebeu isso. Depois que disse, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus depois foi percebendo, em meio a essas dores, mas que Deus estava ao seu lado. Por isso, quando você se deparar com um momento desafiador, tenha certeza, Deus está do seu lado. Ele não te abandona. Deus é Pai, e um Pai zeloso, amoroso. Diante dos momentos de desafio, acredite, tenha fé. Não queira se cobrar diante das incertezas e medos, mas queira sim se motivar a confiar e a sentir a Deus. O próprio Filho de Deus, do auge da cruz, passou por essas inquietações, por esses medos. Conosco não seria diferente. Podemos também nos deparar com isso. Mesmo em meio, por exemplo, a situações como as que vivemos atualmente, com relação à pandemia, quantas pessoas com medo? Quantas pessoas, às vezes, aterrorizadas diante daquilo que se fala? E é necessário nisso tudo enfrentarmos esses medos e confiarmos em Deus. Nós não estamos sozinhos. A quinta palavra de Jesus no auge da cruz. Tenho sede. A sede que Jesus se refere ali poderia ser aquela sede de água, por ficar tanto tempo sem tomar água, inclusive no clima árido, seco da Terra Santa, mas também poderia fazer jus a um outro tipo de sede, sede de justiça, sede de misericórdia, sede de amor. A sede de água dói? Sim, mas a partir do momento em que tomamos água, aquela sensação desaparece. A sede de justiça, esperança e de amor, essa só se sana realmente inebriando-nos de superação. E muitas vezes a sede de justiça, de amor e de fé, elas precisam ser bem trabalhadas. No auge da cruz, poderia ser essa sede, a sede de justiça. Por isso, assim como Jesus, somos chamados a viver essa motivação, a sermos sedentos por um mundo melhor, sedentos por um mundo mais caloroso, cheio de ternura, onde as pessoas conseguem se perdoar. Do alto da cruz, Jesus percebeu tudo isso. Percebeu que muitos estavam ali simplesmente para acompanharem o seu flagelo, a sua dor. Outros padeciam, sofriam. E diante disso tudo, o desejo de sede, de água, de ser sanado ali todas as suas inquietudes. Por isso, meus irmãos, tenhamos sede de um mundo melhor. Tenhamos sede de uma família abastecida de esperança. Tenhamos sede de viver intensamente a graça de Deus. E a sexta expressão que Jesus disse no auge da cruz: tudo está consumado. Se olharmos bem, diante de tantas inquietações ali vividas na cruz, nesse instante Jesus deve ter sentido algo assim muito positivo, pois de tudo aquilo que viveu, de tudo que ensinou, tudo aquilo que havia lutado bravamente, havia ali sido colocado em prática. Ele anunciou a boa nova, acolheu os pobres, humildes, acolheu aqueles que eram desprezados por todos,
Jesus anunciou o reino de Deus. Tudo está consumado, isto é, tudo está cumprido. Foi como se dissesse: Pai, o amor que o Senhor me pediu para que eu desse ao mundo, eu dei. Realmente é uma sensação de missão cumprida, de que tudo foi feito com amor, no amor e para o amor. Ao longo de nossa vida, precisamos cultivar mais isso. Quantas pessoas vivem amarguradas, flageladas em sua secura? Não conseguem fazer bem as coisas, às vezes fazem por obrigação. Jesus nos mostra que é necessário fazer tudo por amor. Essa é a receita para que a fé seja crescente. Não por obrigação, por amor. E a sétima expressão de Jesus no auge da cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entregar-se totalmente a Deus, ter aquela coragem de depositar sua vida nos braços do Senhor. Que momento magnífico da entrega de Jesus. Aquela sensação de que realmente viveu a fidelidade a Deus em tudo, de todas as formas. E isso nos inspira também nós a termos essa entrega a Deus no cotidiano de nossa vida. A entrega de Jesus não foi apenas naquele momento de cruz. Basta pensar ao longo da sua vida missionária quanta entrega a Deus Jesus fez, de quantas formas Jesus se entregou ao Pai. Nos momentos em que esteve em oração, nos momentos em que pediu a Deus que reavivasse Lázaro, nos momentos em que agradecia, em que suplicava a cura para tantas pessoas, ou no Monte Tabor em que ele se transfigurou, mostrando justamente a sua comunhão plena com Deus. Em todos esses momentos, Jesus se entregou. Por isso, que também nós sigamos os passos de nosso Salvador Jesus Cristo e nos entreguemos com toda serenidade ao Pai a cada dia de nossa vida. Hoje, Sexta-feira Santa, colocamos Jesus no túmulo, mas com aquela firme esperança de que ele ressuscitará. Por isso, ao longo deste sábado, que mantenhamos nossas orações, mantenhamos a nossa comunhão com Deus, que sejamos capazes de refletir um pouco mais sobre o que precisa ser mudado na sua, na minha, nas nossas vidas. E como podemos seguir ao Senhor com o coração mais sincero, aberto, revigorados. Peçamos a Deus que nos abençoe, que entreguemos Jesus com toda tranquilidade, assim como os discípulos colocaram o corpo de Jesus no túmulo, que coloquemos com Jesus o nosso sincero desejo de mudar nossas ações e de viver a fé com mais intensidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Um fraternal abraço a todos, uma boa noite e que mantenhamos os nossos passos firmes e o nosso coração em Deus. Amanhã teremos a transmissão da Vigília Pascal e no domingo teremos a celebração de Páscoa, a missa. E temos ainda, a missa será transmitida por volta de meio-dia. E às 19 horas eu estarei na porta da igreja Nossa Senhora das Graças, fazendo aquele sistema drive-thru, ou seja, as pessoas chegam de carro, participam antes da missa, pela internet, acompanham, né, pelo grupo Palavra de Deus do WhatsApp, ou pelo Facebook, ou ainda pelo YouTube. E aí eu vou dizer uma frase durante a missa. E ao chegar na igreja para receber a Eucaristia, você vai dizer essa frase para mim. E aí eu estarei tendo a certeza que você ouviu a palavra, participou da Eucaristia e ali estará recebendo, portanto, a comunhão. E em seguida você segue para que a outra pessoa que vem atrás possa também receber a Eucaristia.
não faremos aglomerações. Peço encarecidamente. Eu estarei de máscara, usando álcool gel todo momento, para que tomemos todo cuidado com a pandemia que estamos passando, né, em nosso Brasil, nosso mundo. Então, todo cuidado é pouco, mas que mantenhamos o nosso coração aceso, a nossa fé iluminada, pois Jesus se entregou por nós. Uma boa noite a todos. Façamos também nossas orações pessoais. Um fraternal abraço.